Senhor para todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por este momento, pelos professores, pelos alunos, pela equipe técnica que tem se dedicado a manter a possibilidade de termos a sequência das aulas da Escola Dominical. Deus abençoe, preste bastante atenção, é mais um momento de aprendizado na presença do Senhor. Boa aula a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nossa gratidão a Deus por estarmos mais uma vez aqui para meditarmos a respeito da lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical e compartilharmos um pouco destes comentários. Queremos agradecer a Deus ao nosso pastor Elias Camilo pela oportunidade que nos dá e também a superintendência da Escola Dominical através do pastor Paulo de Tarso e do pastor Renato, ao convite que nos foi dado para ministrarmos aos irmãos e às nossas valorosas irmãs. Que Deus os abençoe, muito obrigado por essa tão rica oportunidade. A lição de número 8 fala sobre edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se você puder, curve a tua cabeça. Amado Deus, querido Pai, te louvamos mais uma vez, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, por tudo quanto o Senhor tem feito. Somos, Senhor, gratos porque o Senhor tem nos sustentado, somos edificados na tua rocha, Deus. Em meio a tanta tempestade, o Senhor tem nos mantido firmes. Continua nos abençoando e nos dá sabedoria para entendermos a tua palavra. É a nossa oração, nosso pedido, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Efésios capítulo de número 2, verso de número 20, é o texto áureo. E ele diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verdade prática? Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura em classe está em Efésios, capítulo 2, versos de número 20, 21 e 22, nós já lemos o verso de número 20, vamos ler o verso de número 21, no qual todo edifício bem ajustado, grife esta palavra na tua Bíblia, na tua revista, cresce para, olha a proposta, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 24, palavras de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Temos 3 objetivos nesta manhã aqui. O primeiro objetivo é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas no Novo ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Segundo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Terceiro, refletir que nós somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. O ponto central da nossa lição de hoje é nós entendemos que Jesus Cristo é a pedra basilar, a pedra angular da igreja do Senhor. No primeiro tópico, nós vamos ver sobre um edifício espiritual. Olha que interessante, irmãos. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós bem conhecemos a história. Davi, ele intentou no seu coração construir um templo, haja visto que ele já tinha visto em outras nações, templos para os seus deuses, e ele não se conformava. Quando ele traz de volta a arca do Senhor, ele intenta em seu coração, por conta das suas mãos estarem manchadas de sangue, o Senhor não permitiu que ele construísse, mas que logo após o seu filho Salomão faria a construção do templo.
Davi foi o responsável por todo o relacionamento com as nações para que trouxesse os materiais para a construção do templo, e Salomão foi aquele que fez a grande construção do templo. Veja que interessante, meus amados irmãos, tanto o tabernáculo quanto o templo, eles eram dotados de dois compartimentos internos, que era o santo e o santíssimo, tanto no tabernáculo quanto no santo. Os irmãos bem conhecem isso. E só quem podia adentrar lá, era somente o sacerdote, separado por Deus, né? O sacerdote, ele entrava lá com sangue, espargia sobre o propiciatório. Então, neste momento, nós vemos que o povo trazia o seu sacrifício e oferecia ali naquele local. Já no Novo Testamento, este templo, ele já não tem mais essa existência. E que é importante falarmos isso sobre templo hoje, né? A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, por mãos humanas. No Novo Testamento nós temos o templo, né? O lugar onde nós nos reunimos, a nossa igreja, né? Ali na rua Ricardo Cavaton, em que há muitos dias não estamos podendo nos reunir ali, mas como igreja, veja só que interessante, a igreja ela tem dois pilares, a igreja enquanto organização e a igreja enquanto organismo. A igreja enquanto organização, o prédio, os departamentos não estão funcionando, né? Semanalmente, às quartas, às sextas, aos domingos. Eles estão parados por questões pandêmicas que estamos vivendo. Todavia, no entanto, a igreja enquanto organismo, ela continua funcionando. A igreja enquanto membresia, ela continua funcionando. O corpo de Cristo não parou, a cabeça que é Cristo continua funcionando e os membros continuam atuando, você aí no seu lar. Então, nesse momento, quantas pessoas estão reunidas assistindo essa programação, assistindo a esse vídeo? Então, a igreja enquanto organismo, enquanto organização, ela está parada, mas enquanto organismo, ela segue a sua marcha fielmente com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Então, o santuário naquela época não poderia, e nós vimos na lição passada, que o povo não podia, os gentios não podiam estar no mesmo ambiente que os judeus, e houve uma grande briga, e Paulo explica isso de uma maneira muito linda, que Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele nos reconciliou e fez um único corpo, amém? Então há um único corpo, não há divisão. E hoje Deus, ele não precisa, Ricardo Cavaton está lá, né? A igreja está lá, o templo está lá, mas o Espírito Santo está aí, né? Há um hino até que eu considero até muito errôneo, né? Que alguém canta: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não, ele não estava, porque quando eu saí de casa, ele estava comigo, no caminho ele estava comigo, quando eu cheguei na igreja, ele estava comigo, porque ele é onipresente, está conosco em todos os tempos. Então, o santuário cristão, né, hoje ele não é o templo, mas o santuário cristão, onde Cristo habita através do Espírito, sou eu e você. A Bíblia diz: ou não sabeis vós que sois o Espírito, sois o templo, morada do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, então ele está sobre a nossa vida, e eu quero crer nessa noite está sobre você. Mas se somos edifício, se somos templo, em algum momento fomos edificados. Paulo, ele nos mostra, né, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Antigamente, o meu conceito de engenharia é muito baixo, tá, irmãos? Muito pouco, não entendo quase nada, mas antigamente colocava-se uma pedra com ângulo, uma pedra ela toda talhada, né? Eclesiastes capítulo 3, Salomão, ele diz que há tempo de juntar pedras e tempo de separar pedras. Quando ele fala isso daí, o tempo de juntar as pedras é para ver se elas estavam talhadas e se elas conseguiam estar rentes uma à outra. Se uma estivesse com uma quina, essa quina deixava brecha e isso não servia. Então tirava essa pedra, separava a pedra, talhava a pedra para juntar ela de novo. Então há tempo de juntar pedra e tempo de separar pedras. Então a pedra de esquina, que aonde era colocado o fundamento, era a pedra onde é sustentar toda a estrutura do edifício.
E Paulo ele nos deixa bem claro que nós somos edifício bem ajustado, vamos falar no final sobre esse ajuste que precisamos, né? Mas tem um propósito, nós somos um edifício bem ajustado para templo santo do Senhor. Quando é feita uma construção, quando o irmão vai comprar uma casa, investir no mercado imobiliário ou alugar, quando você chega na casa para comprar, você começa a dar uma olhada se a porta está abrindo e fechando. Muitas das vezes está desajustada a casa, vê pela porta. Se tem rachaduras, né? Se tem vazamentos. E daí você define se compra ou não compra essa casa. Se começa a ter muita rachadura, muito vazamento, você fica preocupado, essa casa tem algum problema estrutural. Tem casas que você olha que às vezes elas estão tortas. E você não vai colocar a tua família dentro dessa casa, porque a casa está torta. Ou seja, essa casa não está bem ajustada, como diz a palavra de Deus. Então, quando o construtor vai fazer, quando os pedreiros vão lá, o mestre de obra vai fazer, ele coloca ali, cava a sapata, né? Quanto mais fundo, melhor, coloca a estrutura de aço, né? E depois enche de concreto e começa a construção a partir daquele ponto. A pedra de esquina é isso. E é interessante que a pedra de esquina a gente não vê o fundamento, a gente vê a casa bonita, a casa estruturada, mas não enxerga o fundamento da casa. Olha que interessante, com Cristo é a mesma coisa. As pessoas não conseguem enxergar, talvez, Cristo em nós, mas as nossas atitudes, o nosso testemunho demonstra que temos Cristo na nossa vida, que somos fundamentados em Cristo. E é interessante que ele fala, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Quando um edifício ele é formado, em alguns casos tem edifícios que eles são feitos para salas comerciais, outros edifícios para residência, outros para galpões. Então, quando o construtor vai fazer uma casa, tem uma proposta. Vou fazer um condomínio de casas aqui e aqui vão ser casas comerciais, aqui vão ser salas comerciais, aqui vão ser galpões para a indústria. Então é um propósito quando é feita a construção. Conosco não é diferente. Nós somos edificados, bem ajustados para sermos templo santo do Senhor. Porque, irmão, jamais o Espírito Santo habitaria num lugar profano. Amém? Então nós já vamos falar sobre isso daí. Então essa é um ponto. Fomos edificados sobre a pedra angular. Segundo, nós fomos edificados para um propósito, sermos templo santo do Senhor, né? Cristo, ele é a nossa pedra principal. Vamos para o segundo tópico aqui. No segundo tópico nós temos o fundamento. Qual é o fundamento? Os apóstolos e os profetas. Então, o conceito de apóstolos, o termo grego apóstolo, ele é usado para a palavra, traduzindo para nós hoje na língua portuguesa, como enviado ou como mensageiro. Veja que interessante. Os apóstolos, eles receberam do próprio Cristo, durante o período que ficou, durante os seus 3 anos de ministério, aquele colegiado de apóstolos, 12 apóstolos, eles ouviram do Senhor parábolas, pregações, tiveram os ensinamentos de milagres, muita coisa aconteceu ali por conta, veja que interessante, para que o povo, para que os apóstolos, eles vissem aquilo e eles dessem continuidade. O Senhor falou assim, eu fiz obras, mas vocês vão fazer obras maiores ainda do que eu fiz. E em meu nome expulsarão demônios, orarão pelos enfermos, serão curados. Então, a obra que Jesus fez, ela deixou aos discípulos para que eles propagassem essa palavra. E há uma ordem também, vão e façam discípulos, né? Então, tempo após tempo, essa mensagem que começou lá com Jesus, ela chegou aqui em 2020 e ela continua sendo propagada. Então, o fundamento da igreja não são os apóstolos, mas a palavra que eles receberam. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E os irmãos conhecem meio texto. Então, Jesus, em outro momento, ele fala, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois disso, vocês saiam e preguem pela Judeia, por Samaria, até os confins da terra. E os confins da terra chegou aqui no Brasil, estamos ouvindo essa mensagem hoje. Essa mensagem que um dia você ouviu, levantou a mão e aceitou a Jesus Cristo como seu único
e suficiente Salvador. Então o conceito de apóstolo, e me permita já falar do conceito da mensagem, da doutrina dos apóstolos, entenda uma coisa, irmãos, doutrina é diferente de costume. A doutrina, ela passa, o costume ele passa, a doutrina permanece, Doutrina, irmãos, é tudo que está aqui na Bíblia Sagrada. Então, tudo que está aqui, ela não muda. Então, o fundamento dos apóstolos é a palavra de Deus, é a verdade que eles receberam do próprio Jesus. Irmãos, não tem como eu construir uma casa e depois, no meio da construção, depois que a casa tiver acabado, os móveis estão lá dentro, as pessoas estão morando lá dentro, alguém fala assim, vamos tirar o fundamento dessa casa. Se você tiver que tirar o fundamento, você tem que destruir toda a casa para arrancar o fundamento e estabelecer um novo fundamento. Quando Jesus disse que em Mateus 7, que o homem sabe que ouve as palavras, né, essas palavras, e as pratica, é como ele fosse uma casa que foi construída sobre a pedra. Vem o vento, vem a tempestade, os rios, tudo, bate nessa casa, mas a estrutura, o fundamento segura ela. Agora, aquele homem que ouve essa palavra, e tem muita gente hoje no nosso meio desse jeito, ouve a palavra e não pratica. É como uma casa que foi construída com o mesmo tijolo, com o mesmo telhado, com os mesmos... Tem tudo bonitinho, as casas são idênticas, mas quando a gente olha para a estrutura, a gente vê uma está sobre a rocha e a outra está sobre a areia. Quando vem a tempestade, ela atinge, é interessante que fala, né? Quando Jesus fala, aqui em Mateus capítulo 7, verso de número 27, e desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Os irmãos já viram em época de chuva, em janeiro, aquelas casas que são construídas sobre morro? Aquilo ali é barro. E o povo constrói, às vezes tem casas bonitas, bem estruturadas, mas quando vem a chuva, ela não vai na casa, ela vai no fundamento. E como o barro não é fundamento, não tem resistência, o que acontece, irmãos? Pode até ter uma sapata lá embaixo, pode até ter uma estrutura lá embaixo, só que o barro não é lugar para construção. E o que acontece? Começa a infiltrar, aquele barro vira lama, dissolve, a estrutura não está firmada na rocha e a casa vem ao chão, acontece o deslizamento de terra. É assim o crente que ouve a palavra de Deus e não pratica. Vem a chuva, vem o rio, vem as correntezas, cai a casa de uma maneira, e é interessante que Jesus fala assim, e caiu e grande foi a sua queda. Então tome cuidado aonde você está fundamentando a tua casa, onde está construída a tua casa. Não basta ouvir, tem que praticar, irmãos. Prática, dia após dia de prática nos gera habilidade. E nós precisamos estar habilitados para morar nas mansões celestiais. Tá? Então estamos no tópico 2, falando dos apóstolos, então não pode se remover. Eu falava de costume, né? Costume ele passa, né? De tempos após tempos. Então, roupas, essas coisas, vão passando. A Bíblia diz que é bom mantermos os bons costumes, né? O mal falatório, né? Ele corrompe, né? As grandes falácias, ela corrompem os bons costumes, né? Então é bom manter os bons costumes sim, mas costumes são passageiros. Agora a doutrina ela fundamenta. Então se você está construído, edificado em cima de costumes, tome cuidado. Edifique a tua casa sobre a rocha. Vamos seguindo aí. E Paulo ainda fala a respeito do seguinte, o testemunho dos profetas. Então a palavra grega para profetes, que significa proclamador ou intérprete da revelação divina, né? A ordem da frase em Efésios 2:20 é apóstolos e profetas. Então indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento, tá? Ele fala do testemunho, né? Testemunho de vida. Nós vemos muito que quando os nossos escritores da igreja primitiva, né, Paulo, João, Pedro, Tiago, quando eles escrevem, muitas das vezes eles estão testemunhando.
Veja só, quando Paulo vai falar sobre a ceia, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E daí ele traz o testemunho que está registrado em Lucas, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, ele faz a narrativa. Então são testemunhos daqueles profetas, daqueles que foram chamados. Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios não tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento, tá? Capítulo 3 e verso 4 e 6 de Efésios. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja, tá? Então nós temos o alicerce da igreja, o fundamento dos profetas, né? O fundamento da doutrina dos profetas, que é a palavra de Deus, e o testemunho o fundamento dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos e os testemunhos dos profetas, que trouxeram relatos, né? A respeito disso. Isso traz a estrutura, o fundamento da igreja, a qual com o edifício é construído. Estamos indo para o terceiro tópico aqui. No terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Nós lemos lá atrás, bem ajustados. Eu pedi para que você grifasse, né? Porque iríamos tratar desse tema agora. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Irmãos, quando a gente fala do processo de santificação, eu não tenho hoje recursos aqui que os demais professores têm usado, mas me permita aqui desenhar aqui 3 processos aqui de santificação. O processo de santificação é como uma escada. No primeiro degrau foi quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lembra, você era pobre, cego, nu, desgraçado, né, destituído da glória de Deus, diz a Bíblia Sagrada, e no momento você ouviu a palavra de Deus, corroeu o seu coração, o Espírito Santo falou e você entendeu que você precisava aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você deu um passo. Naquele dia, o Senhor, ele lavou as tuas vestes, foram tiradas todas as tuas vestes que eram manchadas pelo pecado, e o Senhor te deu vestes brancas, alvas mais que a neve. Ali foi o primeiro processo de santificação. O segundo processo de santificação é diário, tá? Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, justifique-se ainda. Ou faça justiça ainda, né? Então é um processo diário. Até quando, pastor? Até que a gente vá se encontrar com Cristo, quando estaremos no terceiro degrau, que o nosso corpo será incorruptível. Então aquilo que corrompe hoje, o nosso corpo que é corruptível, né? Quando nós morremos, esse corpo ele é comido pelos vermes, ele se corrompe. Mas lá no céu nós teremos um corpo incorruptível, um corpo santificado. Então, quando fala de um edifício bem ajustado, é que diariamente nós passamos por ajustes, diariamente nós passamos por correções, tá? Por harmonias. Então, o crescimento da igreja depende de tudo, desse bom ajustamento, né? Então, nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, tá? O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, que é o que acabamos de falar, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Irmãos, você hoje é a morada do Espírito Santo. Agora eu pergunto ao senhor, pergunto à senhora, você já pensou aí? Como é a tua casa? Como é que você tem recebido o Espírito Santo de Deus? Já conseguiu pensar nisso? Já conseguiu trazer essa alusão? Como é que você tem trazido isso? Como você tem recebido o Espírito Santo? Eu pergunto, você moraria na tua casa? Tem rachaduras na tua casa? Quais são as infiltrações que tem na tua casa? No teu edifício, que é feito para templo santo do Senhor, tem rachaduras? É interessante que toda rachadura, ela começa a receber infiltração de fora. A gente olha uma rachadura na parede e quando nós vamos olhar, começa aquele mofo. E a gente procura saber de onde que é sempre alguma coisa que está vindo de fora.
tem influência de fora. E o mundo não pode nos influenciar. O mundo não pode ter influência sobre nós. Então veja onde está tendo rachadura, irmãos. Se tiver, Jesus é o nosso arquiteto. Jesus hoje quer fazer uma reforma na nossa vida e tirar todas essas rachaduras aí. O Espírito Santo tem prazer de fazer morada na nossa casa, né? Segundo, templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa recinto interior, que lá no Antigo Testamento era o Santo dos Santos, né? A Bíblia diz que o Senhor nos fez, antigamente só o sacerdote entrava. No Novo Testamento, nós somos o sacerdócio real, a geração eleita, o povo adquirido, e nós podemos oferecer o nosso sacrifício santo e agradável a Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa gloriosa nós podermos ser chamados de templo do Espírito Santo, e Ele habita em nós, né? Morada do Altíssimo, né? João, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, diz que o Verbo se fez carne e habitou. Esse verbo habitar é tabernacular, isso, quase que não sai, né? O Senhor fez habitação no meio de nós. Quando o povo precisava ter um encontro com Deus, eles iam para o tabernáculo, eles iam ao templo. Asaf, no Salmo 73, depois de reclamar, ele se levanta, coloca a sua túnica e volta para o templo do Senhor. E lá no templo Deus falava: hoje não, hoje você dobra o joelho no teu quarto. A Bíblia aconselha: fecha a porta do teu quarto e em secreto fala com teu Deus. O Senhor, Ele está aí na tua casa. Nós estamos aqui de maneira digital, mas o Senhor está te visitando aí, porque Ele faz morada na tua casa espiritual, não na tua casa na estrutura de parede, mas aí na tua casa espiritual. E diz o seguinte: isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Meus amados irmãos, Deus não está lá na Ricardo Cavaton, não. Deus está aí na tua casa. Mas se tiver um crente lá na Ricardo Cavaton, ele está lá com esse crente. Deus não está na estrutura, mas está no edifício que é você. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa trazer mais edificação e crescimento. A Bíblia diz, como nós lemos aqui, que é um crescimento, que o edifício ele cresce, e nós devemos crescer em graça e em conhecimento. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o pastor Paulo, o pastor Renato, Deus abençoe a nossa igreja, a nossa querida escola dominical, que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre a tua vida. Deus abençoe, muito obrigado e até uma próxima. Amados irmãos, concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela vida dos nossos professores, das nossas professoras, dos nossos alunos, da equipe técnica. E nós te esperamos no próximo domingo, nesse mesmo horário, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.